Oi, meus amores. Eu estava fazendo uma live e eu estava comentando que é muito importante nós sabermos para onde nós queremos ir. Porque quando a gente não sabe e vamos vivendo o dia, a semana, os meses, como se estivéssemos sendo levados, vamos dizer assim, né? Como um barco que é levado conforme o vento. O que acontece é que a gente pode acabar chegando em algum lugar que a gente não gostaria de estar ali. E também nós estávamos lembrando de uma fala muito interessante que de vez em quando eu comento, há muitos anos, na sala de aula, né? Aí ainda 2009, 2010, eu comentava muito isso para os meus alunos. A frase é aquela frase daquele filme Alice no País das Maravilhas. Então ela diz, gato, qual é o caminho? E aí tem uma coisa fantástica, o gato diz, depende. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho é caminho. E então, o dia que eu estava assistindo esse filme, isso me chamou muita atenção. Nós precisamos saber para onde nós queremos ir. Nós precisamos ter os nossos desejos, as nossas realizações, e isso traz muito sentido de vida. E às vezes nós podemos ter o desejo de uma realização de algo assim extremamente difícil, ou não, mas nós precisamos ter esses desejos e estas metas, né? E de acordo aí com o filme Alice no País das Maravilhas, a gente precisa saber para onde a gente deseja ir para que possamos pegar o caminho certo. Agora, a questão é, quando eu devo pegar esse caminho certo? Daqui a um ano, quando chegar a hora? Não. Se eu conseguir saber para onde eu quero ir, o momento de pegar esse caminho é hoje. Porque cada passo que eu der na minha vida, eu estou me aproximando desse lugar onde eu desejo estar ou estou me distanciando. Eu preciso ter essa consciência. E a partir do momento que eu tenho essa consciência, eu começo a pensar no que estou fazendo. Então, o meu dia hoje não é algo do tipo tanto faz. Eu vou acordar amanhã cedo e não é do tipo tanto faz. Porque se eu sei para onde eu quero ir, eu necessito já usar esse meu tempo para chegar onde eu desejo. Mas aí, nós estávamos conversando sobre isso na live e a Cristine fez uma colocação muito interessante e nesta colocação dela eu farei 2 vídeos. Esse é o primeiro. E a primeira questão que ela traz é, ok, mas se eu sei para onde eu quero ir, eu sei exatamente onde eu quero estar, mas eu não estou conseguindo encontrar esse caminho. Eu não sei como fazer isso. Você teria como nos dar aí alguma ideia em relação a isso? Então aí nós temos uma outra questão que a Cristine nos traz. Eu sei para onde eu quero ir, onde eu quero estar, mas eu não sei como fazer isso. Interessante? E eu acredito que muitas pessoas estão com um questionamento bem parecido com o da Cristine, né? Então vamos lá. Uma coisa importante é nós sabermos que o que mais me impulsiona no caminho para chegar onde eu desejo é iniciar. Iniciar com as ferramentas que eu tenho. Quando eu conseguir comprar um computador de 20 mil reais? Quando? Não, eu preciso iniciar com as ferramentas que eu tenho, tá?
Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa, ela já tem 40 e poucos anos. E ela disse assim: nossa, eu acho a tua profissão tão bonita. Se um dia eu tivesse feito uma faculdade, eu queria ter feito psicologia. E aí eu disse para ela: ok, você poderia ter feito, mas você tem 42 anos de idade, você ainda pode fazer. Então ela me disse: será? Não, eu nem tenho ensino médio, isso não é possível. Então eu disse: claro que é possível. Você só precisa iniciar pelo ensino médio, né? Então, é muito importante nós pensarmos numa certa organização, né? Então eu diria, uma dica que eu dou é, primeira coisa, iniciar com as ferramentas que você tem, tá? Eu não tenho como, no caso da garota, dessa moça, eu não tenho como me matricular diretamente na faculdade, porque eu não tenho ensino médio. Então, o que eu preciso fazer nesse momento é fazer o ensino médio, ok? E hoje em dia isso não é tão complicado, né? Existem aí os supletivos que dá para dar uma turbinada, estudar essa coisa toda. Uma segunda questão importante que eu acho é tomar o máximo de informações possíveis. Um outro objetivo de uma outra pessoa eu gostaria de estudar e trabalhar em outro país, porque eu comentei que eu estava fazendo doutorado no exterior. Nossa, eu gostaria de estudar e trabalhar em outro país. Ok, então a meta nessa ordem é bom até escrever. Eu gosto muito de escrever as coisas, porque quando eu escrevo, aquilo já começa a se concretizar. E eu já consigo começar a organizar as minhas ideias. Então eu coloco lá: desejo ir para tal país, trabalhar e estudar. A partir desse momento que esta é minha meta, ou seja, é onde eu quero chegar, então agora eu preciso, um passo seguinte, estudar tudo o que eu preciso fazer, tudo o que será necessário para que eu chegue neste objetivo. Então eu preciso fazer uma lista, né? Eu quero estudar no exterior, trabalhar no exterior, eu preciso, primeiro, verificar a questão do meu passaporte. Como é a entrada nesse país em termos de visto, para eu já começar a trabalhar, correr hoje. Mas eu preciso de uma segunda língua, eu não tenho. Então, amanhã eu preciso me matricular numa aula de inglês, seja virtual, seja presencial, seja iniciar com aulas gratuitas, porque nesse momento eu não tenho dinheiro para pagar uma aula particular de inglês. Então, eu vou colocar, preciso estudar inglês, por exemplo. E aí, num outro momento, como eu farei isso? Tá? Então, esse levantamento de tudo que eu preciso para chegar onde eu quero, e essa informação é muito importante. Por quê? Primeiro, porque pode ter algo que leva muito tempo e eu já preciso começar a fazer isso agora para não perder tempo, mas também eu posso não acabar fazendo coisas desnecessárias, porque a partir do momento que eu me informo, tudo que tiver na minha lista de atividades que eu preciso fazer para chegar onde eu quero, se estou com algum problema, resolução daquele problema, mas de repente tem algo assim muito que parece impossível, difícil a partir do meu olhar, mas eu posso colocar, escrever essa questão e colocar que eu vou conversar com diferentes pessoas, ouvindo a opinião dessas pessoas, como eu poderia contornar esse problema. Às vezes até pedindo ajuda para alguém. Se a questão é financeira, seja como for, né? Nós precisamos aprender também a pedir ajuda. Às vezes, nós queremos fazer tudo sozinhos, né? Então, assim, primeira coisa,
iniciar, fazer com as ferramentas que eu tenho, não esperar. Segundo, fazer esse levantamento no sentido de estudo. O que eu preciso para chegar nesse lugar? Fazer essa lista. No momento seguinte, como se fosse um cronograma, organizar essa lista num sentido crescente. Vou pegar novamente o exemplo daquela pessoa que gostaria de fazer psicologia. E ela diz, não, mas eu nem tenho ensino médio. Então, nessa lista crescente, não é se matricular na faculdade, não é se matricular para fazer um Enem ou um vestibular para uma universidade. Na lista crescente, o primeiro lugar é verificar um local, uma escola, que seja uma boa escola, que eu consiga fazer isso num tempo rápido, considerando que eu já tenho 42 anos de idade, o ensino médio. Então, no meu cronograma, eu coloco isso aí em primeiro lugar. Por quê? Porque sem ensino médio eu não faço a matrícula da faculdade, o vestibular, ou seja, o que for, né? A prova, né, para entrar nessa faculdade. Outro dia eu estava conversando com uma garota e ela disse, uma garota bem jovem, uns seus 15 anos. Fui fazer uma palestra, terminou a palestra, ela me chamou. E ela disse assim, eu gostaria muito de ser uma neurocientista. E o que eu devo fazer para eu ser uma neurocientista? Olha que coisa interessante. Essa garota, com 15 anos, ela estabeleceu onde ela deseja chegar. E aí, o que ela está fazendo? Ela está tomando informações, né? Se informando. O que eu preciso para isso? E aí, a nossa conversa foi bem interessante. Então, eu coloquei que ela precisa estudar bastante agora no ensino médio, para ter facilidade para fazer a faculdade. Ela poderia escolher psicologia ou medicina, que são duas faculdades que facilitam, porque para ser uma neurocientista não é uma graduação, não é uma faculdade, isso é uma pós-graduação. E cai muito bem como pós-graduação, tanto da medicina quanto da psicologia, né? Então, eu disse que ela precisaria já escolher aí a psicologia, a medicina, essa possibilidade. Durante o curso, estudar mais a parte de neurologia, porque precisa entender muito a questão de anatomia, fisiologia, para no final compreender tudo isso, já para ir facilitando a pós-graduação. E eu disse para ela, e estude inglês. Já comece agora a estudar muito inglês, porque os melhores artigos que estão publicados mundialmente, eles costumam ser publicados em inglês. Então essa menina, ali ela estava se informando, porque ela sabia onde ela gostaria de chegar. Agora, mas eu nunca estudei inglês, e eu tenho 15 anos, e eu quero ser uma neurocientista de ponta, legal? Então, eu já dei uma tarefinha para ela para a semana seguinte. Procure uma boa escola de inglês. Quando a gente sabe onde queremos estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, eu já tenho que fazer amanhã. Porque se eu não fizer amanhã esse trajeto, eu não chego lá. Então, essa é uma dica que eu deixo para vocês. E esse cronograma de tudo da lista que eu fiz, do que eu preciso ir dando conta para chegar naquele lugar, não posso esquecer de pensar nessa a questão cronológica, por onde eu começo, tá? Eu preciso dedicar tempo todos os dias para o meu objetivo. Não, mas eu gostaria de ir para o exterior daqui a 10 anos. Eu preciso dedicar tempo todos os dias. Eu preciso estudar inglês 1 hora por dia, se eu quero daqui a 10 anos ir para o exterior, trabalhar, estudar. Então, no meu dia, precisa ter aquele horário
que eu separei para me dedicar ao meu cronograma pré-estabelecido, tá? Não há essa questão de eu quero, mas eu vou esperar, e isso é muito perigoso, porque outras coisas vão acontecendo e eu posso perder o rumo. E quanto mais eu me informo, quanto mais eu me dedico, quanto mais eu me esforço, quanto mais eu estudo, mais eu me apaixono pelo objetivo, ok? Então, Cristiane, obrigada pela pergunta que você colocou, e é isso. Eu preciso iniciar hoje, fazendo esse levantamento do que eu preciso, estudando como fazer isso, e hoje, através da internet, pessoas que já fizeram, pessoas que já estão lá, né, naquele lugar, eu posso pedir informação, pedir ajuda, e aí a possibilidade de alcançar esse ideal, ela é gigantesca. Se eu me dedicar, realmente eu posso chegar. Mas eu preciso ter muita consciência e não desperdiçar o meu tempo. Eu não sou aquela pessoa... Eu sou neurótica, preciso confessar. Mas eu quero dizer assim, eu não sou aquela pessoa neurótica absurda, de não tirar tempo para me divertir, para fazer alguma coisa que eu goste. Não, a gente precisa tirar o tempo para viver. Mas tirar o tempo com muita seriedade. Hoje, iniciar hoje, né? E eu já tive, assim, umas coisas, eu já comentei em outros momentos que eu construí algumas casas. Então, assim, nossa, seria interessante fazer uma casa e tal para isso. Naquela hora, eu levanto, pego um papel, pego aqui minha lapiseira e começo a desenhar a casa. Aí, às vezes, o meu marido brinca e fala assim, mas como? Você só vai fazer isso daqui a um ano? Já tá desenhando? Sim, eu já estou desenhando. Porque não vai ser essa casa definitiva. Mas, nesse desenho, eu já começo a aperfeiçoar a ideia daquilo que eu quero fazer. E se eu já começo a desenhar agora, eu alimento, já inicio, dou o meu pontapé e ganho a certeza de que essa casa será feita. Agora, se eu for dormir e nem pegar o papel e deixar, eu não vou desenhar, eu não vou iniciar, eu não vou alimentar o meu desejo e essa casa, ela pode nunca ser construída, tá? Talvez você não esteja entendendo nada, né? Eu sou psicóloga e falando em fazer casa. Que eu tive aí um período, mesmo no meu período de estudos agora recente, do doutorado, me dedicando à construção de casas, porque passou a ser assim alguns objetivos que me traziam muito prazer, tá? Então é isso. Mas ficou entendido? Essa é a ideia. Amores, inicie, tá? Porque aí você chega. Beijo. Até a próxima.